Vamos abrir as nossas Bíblias ainda em Marcos. Marcos capítulo 10, o texto da noite é exatamente o texto que eu li no começo, versículo 13 ao 16. Eu gostaria de falar com os irmãos como devemos receber o reino de Deus, como ter certeza de que nós estamos vivendo no reino e como recebê-lo se ainda não temos esta convicção. E o texto da palavra de Deus que está escrito em Marcos capítulo 10, o versículo 13 especificamente, essa passagem está em outros 2 evangelhos, são um total de 3 dos 4 evangelhos que citam essa passagem. Jesus abençoa as crianças. E eu gostaria de ler com os irmãos aí o texto de Marcos, que diz assim, Marcos capítulo 10, verso 13 até o 16, que diz assim: traziam-lhe crianças para que tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Nos abençoe e que sejamos, Pai, grandemente edificados para a glória do Senhor. No nome de Jesus, amém e amém. Eu gostaria de ler com os irmãos a passagem que está escrito aí no texto de Lucas, a mesma passagem que é Lucas capítulo 18 e é os versos 15 ao 17. Lucas 18, abra aí a sua Bíblia, versículo 15 ao 17. Lucas capítulo 18, versículo 15 até o 17. São 3 versículos só. Jesus abençoa as crianças. Diz o texto: traziam-lhe também as crianças para que ele as tocasse nelas. Os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Jesus, porém, chamando-as para si, disse: deixai vir a mim os pequenos e não os impeçais, pois dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Os 2 evangelhos citam a passagem praticamente idênticas. Aqui eram crianças de colo, elas estavam nos braços de seus pais. Não há um relato sobre a mãe ou o pai, mas que eram pessoas que estavam trazendo os bebês de colo para que Jesus ao menos os tocasse. Lembrando, existia a prática de abençoar as crianças. Aliás, nós fazemos isso nesse mesmo sentido, né? Chamamos de apresentação de criança. Claro, não da mesma forma do judaísmo, não seguimos esse padrão, mas sobre a prática de crermos que Deus ouve a nossa oração e que a criança é apta para o reino. Então, o texto vai dizer que Jesus faz a declaração veemente de que eles não deveriam continuar fazendo o que estavam fazendo. O que os discípulos estavam fazendo? Eles estavam impedindo as pessoas de trazer as crianças. E o motivo pelo qual certamente estavam impedindo era porque o formato estabelecido pelo ser humano quanto ao nível de importância não é o nível do ambiente como esse. Várias pessoas com bebês no colo
buscando uma oportunidade para estar com Jesus. Era como se dissesse: não há necessidade disso, não incomodem o mestre. E aqui, meus irmãos, nós precisamos compreender o que estava acontecendo. Os discípulos que seguiam Jesus estavam impedindo a prática que era comum na época, quando uma pessoa era considerada alguém abençoado, um mestre, um doutor da lei, o sacerdote em especial, ele abençoava as crianças. E Jesus estava para fazer isso. E os discípulos estavam buscando impedir que ele fosse incomodado por isso. Agora, volto a dizer, o motivo pelo qual eles estavam impedindo, certamente, além de buscar trazer sossego para Jesus, ele estava em uma casa, ele estava num lugar que provavelmente ele iria descansar ali. E a prática que estava acontecendo estava impedindo Jesus de permanecer no local para o propósito, talvez, do descanso. Quando eles impedem essas crianças, certamente era por esse objetivo, mas também porque não viam necessidade de fazer isso. Não era ninguém enfermo, não era nenhuma autoridade, não era nenhum doutor da lei buscando falar com Jesus, eram pais, mães com bebês no colo, buscando que Jesus pelo menos tocasse e, se pudesse, então, fazer uma oração. O texto diz que Jesus, tomando-as, verso 16, nos braços, Jesus fez mais do que se esperava. Ele toma essas crianças no colo. Imagine a quantidade de crianças que talvez estava ali. Jesus toma em seus braços, ele que podia simplesmente chegar e tocar a cabeça, tocar a testa, somente dizer: seja abençoada, tocar no pezinho, tocar em alguma parte da criança que identificasse que já foi então abençoado. Meus irmãos, Jesus toma em seus braços. Provavelmente, Jesus, quando faz isso, ele acaba de dizer as palavras, ou com elas, com uma criança nos braços, ele diz essa fala que está no verso 15. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. Note aqui, imagine Jesus tomando essa criança no colo, porque o verso 16 diz isso, e tomando-as nos braços, ele não fez isso com uma criança, está no plural, tomando-as nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Você já deve ter visto alguma apresentação de criança aqui, eu faço questão de tomar nos braços. O sacerdote fazia isso também. Claro, nem sempre é possível, dependendo da condição, do tempo que a criança já nasceu. Mas o simbolismo disso é: a criança veio, a criança agora está no colo de Jesus, nos braços de Jesus, está em seus braços. E ele então declara: assim deve ser quem quer entrar no reino dos céus. E aqui vem o aprendizado disso. Meus irmãos, por que é que Jesus declarou que das crianças é o reino dos céus? Por que é que Jesus faz essa declaração? Deixai vir a mim as criancinhas. E aqui criancinhas é porque eram bebês de colo, conforme eu disse, conforme está claro no texto. E não as impeçais, pois delas é o reino de Deus, ou o reino dos céus. Em verdade vos digo, e aqui vem um puxão de orelha agora para os discípulos. Jesus se refere agora aos discípulos que estavam buscando impedir as crianças. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus
como criança, de maneira nenhuma entrará nele. Jesus não está falando delas, de maneira nenhuma entrará neles, porque ele mesmo já tinha declarado, o reino de Deus é delas. Os irmãos estão compreendendo? Eu gostaria que você observasse a diferença. Primeiro ele fala da criança e o reino de Deus. O reino de Deus é da criança. Daqui a pouco nós vamos ver por que ele afirma dessa forma. Mas o verso 15 é uma palavra dita aos discípulos. Ele diz aos discípulos, vocês, para entrar, significa que o reino ainda não era. Vocês, para entrar, vocês têm que ser como elas são. E aí, observando o porquê que o reino de Deus é da criança, nós vamos aprender como o reino é acessado por nós, discípulos. Eu gostaria de ler com você um texto do Antigo Testamento que vai mostrar qual é a visão de Deus para com as crianças. Deuteronômio, capítulo 6. Permaneça com a sua Bíblia marcadinha em Marcos, capítulo 10. E eu quero ler alguns trechos de Deuteronômio, capítulo 6. É muito importante, veja, Jesus afirma, o reino de Deus é das crianças. Pertence a elas. Não impeçam elas. Entenda, Jesus pregava o reino de Deus. Lembra quando Jesus sai do deserto, qual é a primeira palavra que Jesus diz? Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. O reino dos céus está no meio de vocês. E ele quer habitar dentro de vocês. Então, como Deus vê as crianças? Meus irmãos, antes de ler, eu preciso que você entenda qual é a visão quando nós vemos uma criança aos olhos da forma bíblica. Uma criança é um recipiente vazio. Não há resistência em uma criança quando há cadeia de comando. Como assim? A cadeia de comando é o seu pai e a sua mãe. Por isso que o diabo tem tanto interesse de destruir cadeia de comando no lar. Se não há cadeia de comando, pois o lar é o lugar onde uma criança aprende a respeitar a autoridade, haverá dificuldade dessa criança acessar o reino. Tanto é que você vê hoje em dia, você está arriscado, eu estou falando isso aqui, você vai encontrar pessoas, é muito comum isso, porque nós somos influenciados muito fortemente pelo meio que vivemos. Nós estamos vendo crianças de um formato tal que quando eu li um texto como esse, você já cria até uma repulsa. E o rapaz deve ser a criança daquele tempo de Jesus, né? Porque hoje em dia está arriscado um menino, já pequenino, já está fazendo algo que o adulto não faz. Não é? Você vai encontrar isso. Eu ouvi uma história de um policial uma vez que eles não conseguiam prender um determinado chefe do tráfico de drogas que tinha um nome esquisito lá. E eles, toda vez, nós vamos conseguir descobrir quem é essa pessoa que comanda ali e tal. E aí eles faziam todo tipo de trabalho, né, para descobrir. Não conseguia descobrir, dava batida no local e levava preso e conversava e procurava descobrir. Até que um dia desconfiaram de um garoto. E aí, meu irmão, o garoto, que parecia um garoto inofensivo, era o chefe daquela localidade. E ele se fazia de criança na hora que a polícia aparecia. E ele realmente era uma criança. Porém, um dos policiais desconfiou e investiu
e descobriu que, na verdade, ele era o bandido mais temido daquela localidade toda. E ainda era uma criança. Uma criança já com crimes inumeráveis nas costas. E a polícia, por vezes, esteve com ele esteve perto dele, mas não conseguiu perceber, porque achou que era uma criança na rua. Então, quando nós vemos casos como esse, eu me lembro, isso aí ninguém me contou, né? Eu não vi podcast nenhum. Eu vi isso aí. Eu estava dentro do supermercado e havia uma criança que estava implicando com uma senhora bem velhinha. E eu logo percebi que era a mãe da criança estava ali e aquela senhora bem velhinha era a avó da criança. A criança tinha, eu acho que uns 7, 8 anos. E a velhinha foi andando e a criança atrás da velhinha bateu na perna da velhinha, no pé, para que ela tropeçasse em si mesma e ela caísse. E quando ela quase caiu, a criança ficou rindo e rindo. Eu fiquei indignado e eu fiquei por ali por perto vendo o que a mãe ia fazer. A mãe viu e não fez nada. Absolutamente nada. Eu digo a você, eu fiquei extremamente agoniado vendo aquilo. Agoniado. Então, hoje em dia, quando nós vemos coisas como essa, talvez você não compreende. É claro que aqui nós estamos falando de crianças de colo. Jesus estava abençoando as crianças de colo, e é sobre isso que eu estou falando. Como a Bíblia vê a criança de colo? Por que Jesus afirma fortemente: das tais é o reino do céu? Como a Bíblia vê isso? Por que das tais é o reino dos céus? Um bebê é um recipiente vazio a ser preenchido. Meus irmãos, no dia do juízo, nós teremos que prestar conta de tudo que nós tivemos por responsabilidade. E uma das maiores responsabilidades que há na terra é a responsabilidade de um filho, de uma filha. Porque você, pai, você, mãe, é o responsável diante de Deus de acompanhar o crescimento da criança e ter certeza de que essa criança está sendo idealizada no seu conhecimento, está recebendo as informações corretamente, está reproduzindo o entendimento do respeito, da moral, da ética. De forma que, ao crescer e se tornar adulto, saiba se portar. Eu quero aqui dar até um relato pessoal, né? Nesses mais de 30 anos de fé, eu notei uma coisa muito forte sobre esse assunto. Eu disse aqui que se você quebrar a cadeia de comando, você vai ter dificuldade, essa criança vai ter dificuldade. O que é a cadeia de comando? É um pai e uma mãe presente na vida de um filho e ensinando corretamente. Para ter certeza que está ensinando corretamente, tem que ouvir a Bíblia, tem que seguir a palavra de Deus. Muito bem. Diante dessa fala, diante desse ensino, eu me recordo das vezes que eu encontrei pessoas que tinham dificuldade de sentir a presença de Deus, de crer em Deus, de chamar Deus de Pai, de ter experiências com Deus. A pessoa, por mais que eu falasse, por mais que ela participasse de cultos, de reuniões, de eventos extraordinários onde a glória de Deus se manifestava, essa pessoa parecia sair de lá completamente vazia. E eu, no decorrer do tempo, fui notando que essas pessoas normalmente eram homens que não tiveram presença de pai, ou que o pai causou danos fortíssimos. Então, essa pessoa tinha dificuldade
de compreender Deus como um pai amoroso, como um pai que salva, como um pai que ama. Por quê? Porque faltou-lhe, isso não é uma regra absoluta, você vai encontrar pessoas que não tiveram as piores experiências com o pai ou a falta dele, mas que são pessoas extraordinárias e que têm intimidade com Deus. Como eu disse, não é uma regra absoluta que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que a grande maioria que eu encontrei com dificuldade para ter experiência com Deus, de ter sensibilidade para com Deus e aplicar em sua vida, eram pessoas que tiveram a quebra da cadeia de autoridade. Como assim? Não tiveram a presença de pai ensinando a se posicionar e a respeitar a autoridade. Uma das coisas que um pai nunca pode aceitar de um filho é o desrespeito. E nunca pode aceitar e desrespeitar ninguém. Com isso, o pai está ensinando ao filho ou à filha, está preparando ele para a vida que ele vai encontrar lá fora. Meus irmãos, pessoas que não sabem se portar nos ambientes, elas terão dificuldade, muita dificuldade na vida. E é o que nós estamos vendo. Aliás, eu não sei o que será do mundo daqui a 15 anos, porque o mundo está mudando de uma velocidade tão grande que nós já não conseguimos perceber qual velocidade é. Muito bem. Então, qual a relevância do que eu vou ensinar aqui agora? Você vai passar a ver as crianças de forma diferente. Aliás, esse ensino aqui, para quem ensina para crianças, para quem ensina na igreja para crianças, é uma informação base. Vamos ler o texto então, Deuteronômio capítulo 6. Note aí, ó. Tudo que eu falei agora passa a ter uma visão. Capítulo 6, verso 1. Estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te para que os cumpras na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor, o teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que ordeno a ti, a teus filhos e a teus netos, todos os dias da tua vida, a fim de que teus dias sejam prolongados. Aí, o verso 3, vamos dizer juntos? Ouve, ó Israel, e cuida de pô-las em prática, para que te vá bem e muito te multipliques na terra em que mana leite e mel, como te disse o Senhor, o Deus de teus pais. Mais uma vez, o verso 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Note aí, ó. Estará no coração de quem? Dos pais. A palavra aqui, a partir do verso 1, note aqui, ó, antes de continuar. Primeiro, a palavra é dita aos pais. Vocês vão ensinar, vocês vão receber no coração de vocês vão declarar: o Senhor é o único Senhor. E ele, por 2 momentos, ele diz: ouve, ó Israel. Sabe, se você traduzir o texto, sabe o que isso significa? Ei, preste atenção, Israel. Quando o texto diz: ouve, ó Israel, é como que um grito dizendo: não se esqueça, como alguém assim, de forma assim, veemente, declarando: não deixe isso de lado. Irmãos, isso aqui é base para qualquer sociedade bem-sucedida. Entenda aqui, o texto é dito aos pais, e é dito que eles vão ter que ensinar seus filhos.
e depois os seus netos. Esse texto, ele combina bem com o que o Senhor disse para Abraão, a respeito de Abraão. Ocultarei eu a Abraão o que faço? Lembra quando ele foi falar com Abraão sobre Sodoma e Gomorra? Ocultarei eu a Abraão o que faço, sendo que ele será uma grande e poderosa nação. Ou seja, eu tenho que falar para Abraão o que eu faço, porque ele terá que ensinar aos seus filhos, e os filhos dos filhos. E foi o que aconteceu. Veja Isaac, veja Jacó, veja o povo de Israel que se forma. Muito bem. Aqui, os pais recebem a palavra, verso 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as ensinarás repetidamente a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás na tua mão por sinal, e te serão por faixa na tua testa, e as escreverás nos batentes das portas da tua casa. O que o texto está dizendo então? Os teus filhos, quando olharem para você, vão ver a palavra. Você, quando estiver fazendo qualquer coisa, qual é a mão que a gente usa mais? A mão direita. Quando você estiver com a mão em cima da mesa, está ali a palavra de Deus ali, atada, né? Isso depois foi reproduzido no meio do judaísmo. Eles atam uma fita de pano que tem a palavra de Deus escrita nela, e eles atam no braço, enrolam pelo braço, seguindo a orientação desse texto. Não é bem isso que a Bíblia queria dizer para eles no judaísmo, né? Mas o que o Senhor está dizendo é: em tudo que você fizer, tem a palavra de Deus. Quando olharem para você, eles precisam ver a palavra de Deus. Como é que é para ver a palavra de Deus? Você cumprindo a palavra de Deus. Mais tarde, infelizmente, foi posto como uma caixinha. Eu até mostrei aqui numa pregação no passado. Uma caixinha que dentro da caixinha tem a palavra de Deus. Você imagina se era isso que Deus estava buscando dizer. O que o Senhor estava dizendo é: eles, quando olharem para vocês, precisam ver a palavra em vocês. Quando você estiver fazendo algo, eles precisam ver a palavra de Deus. Só que para isso ter êxito, tem que acontecer o quê? A palavra tem que estar dentro do coração. Meus irmãos, e quando não está dentro do coração? Em outras palavras, você quer ver uma geração abençoada, tem que ter homens e mulheres abençoados que tenham anseio de ministrar sobre a vida dos seus filhos. É essa a visão. É isso que tem que acontecer. E o Senhor deixa claro aqui, através de Moisés, ele diz: olha, para que te vá bem. Não é isso que nós queremos? Ir bem. Para que se prolonguem os teus dias sobre a face da terra, sobre a terra de Canaã. Quando entrares na terra de Canaã, é o que ele está dizendo ali. Então, como Deus vê as crianças? As crianças são recipientes vazios que precisam ser preenchidos pela experiência com Deus na vida dos pais. Em resumo, meus irmãos, o Senhor está dizendo para Israel que essa palavra que eu estou ordenando a vocês estejam na vida de vocês. Eu me recordo de uma experiência, o irmão Luiz Carlos, os mais antigos devem lembrar dele, ele lembrando de uma experiência que ele viveu com o pai dele. Ele era garoto, e ele e o irmão dele estavam dentro do carro. O pai tinha um pássaro um pássaro, né, desses pássaros de gaiola, e aí ele foi parado por um policial. O policial tentou, de alguma forma, extorquir ali aquele pássaro em troca de alguma coisa que ele ia deixar passar, e não havia nada de errado, mas o policial estava arrumando confusão e queria o pássaro. E ele disse: olha, o senhor pode multar à vontade. O pai dele disse: se eu estou errado, eu quero ser corrigido, mas é só isso.
Aí o irmão Luiz Carlos contando que nunca esqueceu a postura do pai, agindo corretamente em meio a uma coisa errada. Não é nada contra a polícia, a gente sabe que qualquer profissão pode ter pessoas inadequadas na sua conduta, não é? Cremos que a grande maioria esmagadora, assim como médicos, professores, e assim vai, a grande maioria são abençoados e estão ali de forma séria. Mas o irmão Luiz Carlos disse, olha, aquilo foi decisivo, porque eu vi meu pai fazendo o que era certo, ainda que com dano. Nunca esqueci. Então, aquilo que acontece na vida dos pais será ensinado aos bebês de colo, porque quem convive com essas crianças passará o que é para elas. E aqui, meus irmãos, vem o entendimento. Volte aí para Mateus, ou para Marcos 10. Eu creio que a nossa mente agora se abre, né? Agora, observe essa criança vindo com os pais. Os pais, para terem trazido essas crianças, o que eles tinham no coração? Eles tinham um entendimento que Jesus era o Messias, certamente, não tenha dúvida. E eles tinham um entendimento de que se o sacerdote abençoando era abençoado, quanto mais o Messias. Era esse o entendimento. Certamente eles estavam lembrando de Deuteronômio, que primeiro a bênção está em mim, para depois estar na criança. Amém, queridos? Pastor, então está tudo ruim? Está tudo ruim. Então a sociedade está estragada? Está toda estragada. Aí, é claro, estou generalizando de propósito, porque nós estamos vivendo um tempo que não precisa, irmãos, se o pai for uma pessoa séria, não é da igreja, mas ensinou uma ética e uma moral correta, nós teremos um cidadão abençoado, provavelmente, os filhos. Mas numa sociedade que está caminhando para o caos social, por isso que as igrejas, o grande trabalho de ganhar pessoas para Cristo é que cada um que é ganho para Cristo é uma família para ser restaurada. Se converteu o filho, pastor, não foi os pais, mas o filho vai orar pelos pais. Se converteu o pai e a mulher não quer nada, não importa, meu irmão, agora dorme e acorda uma mulher que não quer nada com o homem de Deus. Veja bem. E vice-versa. Dorme e acorda um homem que não quer nada com Deus, dorme com a mulher de Deus que está orando por ele. E a bênção vem. Agora, qual é a visão que eu devo ter? A restauração da cadeia de comando. A restauração da família. Por isso que eu não me canso, irmãos. Família, casais restaurados, pai sendo pai, mãe sendo mãe, mulher sendo mulher, homem sendo homem. Porque os filhos serão que os pais receberam da parte do Senhor. E se eles não forem, mas não poderão dizer, nunca recebi, nunca tive esse conhecimento. Porque sabemos que a salvação é só por Deus. Então, quando esses pais trazem suas crianças, eles certamente tinham um entendimento de que a responsabilidade sobre elas é que eles deveriam abençoá-las, e nada melhor do que o Messias impondo as mãos sobre elas. Meus irmãos, quando você vê uma criança, o que você vê? Segundo a Bíblia, uma criança é um recipiente a ser preenchido pela experiência com Deus dos pais. E quando ela crescer, ela poderá ouvir a palavra, ela poderá receber a palavra. E o texto de Deuteronômio, eu gosto da minha tradução contemporânea, que diz: tu inculcarás, tu repetirás. Aliás, não é uma tradução contemporânea, é uma outra tradução que eu não me lembro agora. Tu inculcarás nelas. Inculcar significa que você vai repetir tantas vezes. E aí você vai estudar a criança,
sobre a mentalidade de uma criança, há determinadas janelas de entendimento, janelas do aprendizado, que a criança precisa da repetição. O texto da palavra de Deus declara, então, que o primeiro trabalho é dos pais, em ter experiência com Deus, ter o Senhor como único Senhor, e influenciar os seus filhos. E esses pais estão agora trazendo suas crianças para Jesus abençoar. Você entende por que Jesus irou-se com os discípulos? Ficou indignado. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais. Meus irmãos, os discípulos estavam com a cabeça aonde? Ah, mas o mestre é uma pessoa muito importante para essas crianças estar aqui perturbando. Mas, meu Deus do céu, conversa é essa? Deixai vir a mim as criancinhas. Meus irmãos, é como se Jesus estivesse dizendo assim: vocês não leram Deuteronômio, não. Vocês não entenderam, não. E aí ele diz: olha, é delas o reino de Deus é delas. E vocês abram do olho, fiquem espertos, pois em verdade vos digo, se vocês não receberem o reino de Deus como criança, e aqui agora, irmãos, eu encerro. O que é que nos impede de receber o reino? Meu irmão, Deus tem que convencer, às vezes, a pessoa adulta. Eu me lembro quando eu me converti, né? Aí Deus colocou no meu coração para fazer algo que eu entendi o seguinte: não é a voz de Deus, não. Certamente eu estou ouvindo a voz do diabo. Eu me lembro, irmãos, era fazer uma determinada tarefa que eu digo: rapaz, não é Deus, não. E aí eu fui orar e Deus continuou dizendo para mim a mesma coisa. Vou contar em rápidas palavras. Era um líder da juventude, que eu não sabia que era ele. Eu fui orar na igreja, eu vim do culto na praça, e cheguei mais cedo no culto da igreja, me sentei e fiquei orando, de olho fechado. E aí uma pessoa sentou do lado, e aí eu digo: Senhor, abençoe essa pessoa, não sei quem é, mas o Senhor abençoe essa pessoa. E eu fiquei orando por quem estava atrás, na frente, pelo culto. E aí o Espírito de Deus começou a falar comigo: você vai dizer a essa pessoa isso, 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 isso. Aí eu abri os olhos, era o líder da juventude. Meus irmãos, o líder da juventude era uma pessoa cheia do Espírito Santo. O homem cantava, pregava, tocava bateria, violão, guitarra. Tinha uma pregação de botar para chorar, e a juventude abençoadíssima. Aí aquilo que eu ouvi da parte de Deus era um puxão de orelha nele enorme. Era puxão de orelha mesmo, para ele deixar o pecado que ele estava cometendo. Aí eu fechei os olhos de novo e disse: rapaz, só pode ser o diabo falando comigo. Que um homem de Deus desse, rapaz, cabra desse aí, irmãos, pense numa bênção extraordinária. Era ele dirigindo o culto e o louvor, e o culto jovem, né? Dirigia, cantava, pregava às vezes, e dirigiu o louvor também. Aí eu ouvi de repente para me dizer para ele largar o pecado, que Deus já tinha dito para ele largar. Ah, pode, não está vendo? Não é Deus, não. E eu digo a você, eu não lembro a pregação no dia, eu não lembro mais nada do culto, porque eu fiquei em crise. E eu fechei os olhos de novo, o culto começou, e eu fiquei numa crise. Eu digo: isso não é Deus, não. E era Deus falando, eu sabia que era Deus, mas eu estava em crise. Foi minha primeira experiência, que eu me lembro, né? Eu era novo na fé, irmãos. E aí, quando terminou o culto, aí eu botei a mão no joelho dele e digo: meu irmão, espera aí. Eu gostaria de lhe dizer umas palavras que o Senhor colocou no meu coração. Aí eu falei e disse: eu gostaria de orar pelo irmão. Aí as lágrimas começaram a descer dele, né? E eu orei. Infelizmente, ele parece não ter ouvido, mas cerca de 3 meses depois aconteceu de realmente descobrir que ele estava vivendo em pecado. Foi retirado dos cargos, da função,
foi excluído do rol de membros, continuou congregando, mas passou por uma grande dificuldade. Graças a Deus, ele permaneceu em Cristo, permaneceu até hoje. Para a glória de Deus, era um homem convertido, mas que estava, como Davi caiu em pecado, ele também havia caído. Então, às vezes, meus irmãos, nós somos duros desse jeito, de não ouvir o que Deus fala conosco. E dessa forma não tem como entrar no reino. Eu não estou falando sobre perda da salvação, irmãos. O que Jesus está falando aqui para os discípulos, ele estava pregando o Evangelho. Ele ainda não tinha entregado sua vida na cruz do Calvário. As palavras de Jesus estão dentro do contexto correto. Vocês não entrarão se vocês forem duros de coração. Como que vocês vão entrar se não for como uma criança? Meus irmãos, ser discípulo de Jesus é dizer amém para a palavra de Deus. Eu quero aqui dizer para você como você tem que ler a Bíblia. Entenda bem, quando você lê a Bíblia, você já abre com a expectativa do que você vai ler e que você vai obedecer independente do texto. Você já abre na expectativa de que Deus vai trazer ao seu coração uma palavra que, olha, sabe quando salta o texto do papel e você sabe que é Deus falando com você? Você lê a Bíblia já nessa expectativa? Se você tem essa expectativa, você está no caminho certo para receber as coisas do Senhor como uma criança. Porque é uma demonstração de que você é um recipiente vazio, pronto a ser cheio pelo Senhor. Por isso que o entendimento aqui é, para você receber o reino, para você entrar nele, tem que ser como uma criança. Você tem que estar como uma criança. Então, meus irmãos, nós temos que ser, como diz a palavra de Deus em Mateus, nas bem-aventuranças, que são os pobres de espírito que recebem. São bem-aventurados quem é pobre de espírito. O que é ser pobre de espírito? Eu não tenho nada que concorre com a palavra de Deus. Sabe quando a pessoa olha, eu me lembro, ó, irmãos, eu era novo na fé, eu chamo novo na fé, mas eu já devia ter uns 2 anos na fé, né? 2, 3 anos. Eu me lembro de ter lido um texto, eu digo, não, isso aqui deve estar errado. Eu me lembro ainda disso. Mas logo no meu coração eu comecei a declarar, não está errado não. Eu é que não tenho capacidade de entender ainda. E ali eu comecei a orar, disse, Senhor, quebra em mim o que eu tenho que ser quebrado. Muda em minha vida o que tem que ser mudado. Eu não tenho capacidade para entender essa passagem. E eu não tinha mesmo, irmãos. Eu me lembro que demorou um tempo e eu ouvi uma pregação que explicou tudo aquilo que eu não concordava. E eu realmente estava errado. E graças a Deus eu me arrependi ali. Porque se eu não me arrependo ali, sabe o que tinha acontecido? Eu teria saído daquele momento lendo a Bíblia rebelde para com Deus. E até hoje eu faço. Quando vem alguma coisa, eu não me lembro a última vez, né, mas eu lembro dessa. Mas quando vem alguma coisa que eu quero, de alguma forma, não concordar, eu logo repreendo e declaro a minha pequenez e a grandiosidade de Deus. Eu preciso ser um recipiente apto. Pastor, mas os pais, sendo cheios do Espírito Santo, eles vão ensinar aos seus filhos. Mas o que somos nós? Nós não somos exatamente isso, filhos de Deus. E assim como o povo de Israel iria ensinar os seus filhos, Deus não está buscando nos ensinar, meus irmãos. Então não coloque resistência. Eu chamo de resistência, e eu creio que você também entendeu isso. A resistência é a incredulidade, a dureza de coração. E a dureza de coração, quando você diz, eu sou assim mesmo, e você não tinha que ser assim mesmo, você tem que ser conforme a Bíblia diz.
Você tem que olhar para Jesus e almejar ser como Jesus é, sem resistência alguma. Eu me lembro de uma pregação, eu fui, meu pai era uma festa dos Correios, todo ano tinha uma festa dos Correios, as famílias iam, e eu fui naquele período, eu era novo na fé, e eu me lembro que convidaram um pastor para falar. E ele começou a dizer, olha, o paulista tem essa característica, o mineiro tem essa característica, e ele começou a rodar o Brasil falando as características de cada estado. Aí eu pensei, digo, meu Deus, agora ele vai falar sobre as características de quem é de Deus. Meus irmãos, ele arrumou um monte de problema e falou de tudo, menos isso. E foi uma pregação tão sem sentido, porque não, em outras palavras, cada um tem sua característica, praticamente foi a pregação do homem. E eu digo, não, agora ele deve falar que Jesus quebrou tudo isso e nos uniu numa só visão, que é o Evangelho. E eu saí de lá tão sem graça, porque em meio a toda aquela festa poderia ter havido uma palavra tão abençoada. Mas pelo menos houve, é claro, o Evangelho foi pregado. Mas o que eu quero dizer para você é que em Cristo Jesus não há um jeito de ser daquele estado ou desse estado, daquela origem ou dessa. Em Cristo Jesus, todos nós somos chamados a nos arrepender dos nossos pecados e como um recipiente vazio seremos preenchidos por Ele. Então, o reino dos céus é das crianças e para recebermos as dádivas do reino, nós temos que receber como a criança recebe. A criança recebe mediante um pai que tem experiência com Deus. E no nosso caso, nós temos um Pai amado, o nosso Deus que quer nos conduzir em triunfo, que quer gerar em nós crescimento espiritual. Meus irmãos, que Deus enche o nosso coração com essa palavra. Como eu preciso dela. Como eu creio que você precisa dela. Senhor, livra-me de mim mesmo. Livra-me da minha maneira de pensar. E abençoa-me. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Eu quero orar também com os irmãos que estão acompanhando. Eu notei que nas duas transmissões, pelo menos 4 pessoas em cada uma. Que vocês tenham permanecido até agora e que seja abençoado também. Pai, nós oramos pedindo misericórdia sobre os nossos corações. Retira, Senhor, do nosso coração toda a dureza. Mostra-nos, Senhor, a Tua face. Mostra-nos, Senhor, a Tua glória, a Tua presença. Senhor, nos conduza para que tenhamos um coração apto ao reino. Transforma a nossa vida, Senhor. Retira de nós tudo que tem que ser retirado. Senhor, que sejamos um recipiente vazio a ser preenchido por Ti. A recebermos toda a instrução do Senhor, toda a palavra do Senhor. Meu Pai, mude a nossa história. Que nós não sejamos discípulos que estão impedindo as crianças de vir ao reino, de vir até a Tua presença. Mas sim, Pai, sejamos instrumentos nas Tuas mãos, para que as crianças recebam o reino, a começar da nossa casa, a começar dos nossos. Abençoe, Senhor, essa sociedade com conversão de alma, com salvação. Olha para as famílias esfaceladas e restaura casais, Senhor, usa-nos, Senhor, nessa geração. E é no nome de Jesus que nós